Muito bem, sexto ano, tudo bem com vocês? Buenos dias, buenas tardes. Eu espero que vocês estejam bem animados porque nós vamos iniciar uma nova unidade, né? Na verdade, nós já iniciamos na aula ao vivo e vamos dar continuidade a essa unidade, que é a unidade número 7, tá bom? Então vamos lá para a página número 103, que foi onde nós paramos na aula passada, né? Que foi nossa aula ao vivo. E nós vamos para a seção Palavreiro. É uma seção muito interessante, muito bacana. Acompanhem a leitura, fiquem animados, fiquem atentos também a esse novo conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Nesse novo conteúdo, nós vamos ver dias da semana, meses, estações do ano, tudo isso nessa unidade. Claro, tudo em espanhol, né? Então vamos ver. Dias de la semana, meses y estaciones del año. Vamos a empezar por los meses. Entonces tenemos ahí enero, febrero, março, abril. Vocês podem repetir comigo, tá bom? Para aprender a pronúncia. Maio, junho, julho, agosto, septiembre, outubro, novembro e diciembre. Então, nós estamos em que mês? Outubro. Bien? E os dias da semana? Em português, a gente começa contando do domingo. Em língua espanhola, a gente começa contando da segunda-feira, que é o primeiro dia. É um jeito de contar diferente. Então, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Eu vou mandar para vocês as musiquinhas, tanto dos meses, como dos dias da semana, como das estações do ano, para a gente poder gravar, tá bom? Principalmente os dias da semana, que são muito diferentes, exceto sábado e domingo, que são iguais. E também temos as estações do ano: primavera, verano, outono e inverno. Acontece muito dos alunos confundirem que outono é com a letra N, mas ele é único, porque verano e inverno não. É com o N normal. Lembrando que essa letra N é a única letra que difere do nosso alfabeto da língua portuguesa. Ela é uma letra, não é só um tiozinho em cima do N, não. Então, essa é uma letra específica, ela tem uma letra a mais o alfabeto da língua espanhola. Ojo, sempre que tiver escrito ojo, significa atenção. Para escrever as fechas, combinando letras e números, como hacemos? O que são fechas? Eu escrevi aqui, escrevam aí também. Fechas são datas. Então, o formato clássico sigue este modelo: 15 de enero del 2020. Então, de enero del 2020. É a opção mais comum. Com o mês, sempre com inicial minúscula. Tá? Já vi com maiúscula, mas é o mais comum é que se escreva com a inicial minúscula, como é o caso de enero. Aí. E solo números. Como escrevemos solo números? Las cifras del día, mês e ano devem separar-se mediante, igual em português. Como que se separa? Guiones, barras ou pontos. E sim espaços. Como em português. Ou guiones, né, ou tracinhos, ou barras, ou pontos. Desse jeito que a gente escreve a data. Eu uso ponto, mas tem gente que usa tracinho, que usa barra. Desde que não tem os espacinhos, né? E meses. Los meses del año se escrevem com minúsculas em qualquer calendário. A menos que eu esteja começando uma frase, né? Início de um texto, por exemplo, enero para mim é um mês, aí é diferente. Mas assim, quando ele está sozinho no calendário, quando eu escrevo uma data, vai ser com letra minúscula. Años. Los años se escrevem sem ponto. 1953. Eu vejo que em língua portuguesa, muitas vezes, a gente coloca um pontinho, né? 2020. Eu já vi pessoas escrevendo, mas o mais comum em língua espanhola é que não tenha o pontinho. Página 104, sección Herramientas. Expresiones para demarcar el tiempo. Acompanhe a leitura. Há outras expressões que nos ajudam a demarcar o tempo.
Ellas são chamadas preposições ou locuções prepositivas. Eu já expliquei para vocês que toda vez que aparece locuções, eu já expliquei, vocês devem se lembrar. Apareceu locuções prepositivas, a palavra locuções me indica que é mais de uma palavrinha que está junto ali com a preposição, tá? Sempre locução, existe locução adverbial, locução prepositiva, existem vários tipos de locuções, e é sempre mais de uma palavrinha, por isso que é locução, tá? A gente olha a palavra nós, eu já expliquei para vocês que é algo simples, né? Só tem mais uma palavrinha. E acompanham as palavras que expressam a quantidade de tempo. Então, para expressar ações que empezaram no passado, pero todavía estão em progresso, mas ainda estão acontecendo. Que expressões são essas? E nós vamos aprender agora. O livro traz para vocês 5 expressões, e são essas que nós vamos utilizar e aprender, tá? Vamos ver. A primeira, desde hace. Eu coloquei a tradução aí para vocês. Então, desde hace mais quantidade de tempo. Vamos ver o exemplo que o livro trouxe? Conoce el personaje Alicia desde hace 3 anos, quando viu a película. Então, usou desde hace e usou depois o tempo, nesse caso, 3 anos. Desde hace, a gente não usa isso em língua portuguesa. Desde faz, não se usa assim. Mas em língua espanhola se usa muitíssimo, tanto é que foi a primeira que eles trouxeram para vocês aí nesse quadro. Segunda expressão, hace, que daí a gente já usa, que é faz, né? Lembrando que faz não é hacen, é faz, hace, no singular, tá? Não é fazem 2 dias, nem em língua portuguesa se fala assim, a gente fala faz 2 dias, no singular, invariável. Hace mais quantidade de tempo. Então, hace um dia que estou pensando que também vi um conejo branco. Hace mais quantidade de tempo. Nesse caso, um dia. Se fosse 2 dias, hace 2 dias. Levar mais quantidade de tempo. Coloquei também o significado para vocês. A gente não usa essa construção em língua portuguesa também, não. Levo algumas noites pensando, muito raro, né? A gente ouvia assim, talvez num livro, mas é muito raro no dia a dia. Em espanhol se usa muitíssimo. Llevo, que é o do verbo levar, né? Algumas noches, que é a minha quantidade de tempo. Quantas? Algumas noites. Pensando nessa história. Llevo algumas noches. Quer dizer que já faz algumas noites que eu continuo pensando nessa história. E para expressar fatos futuros? Porque aqui ele usou fatos que estão acontecendo, né? Que são no passado, mas que ainda estão em progresso. Mas se forem fatos futuros, vamos ver as 2 expressões que o livro trouxe? Dentro de e o prazo. Dentro de 2 semanas, salgo de vacaciones. Saio de férias. Como em língua portuguesa, dentro de 1 hora, a gente não usa na fala, mas para nós é bem, dá para relacionar bem com a nossa língua. Antes de mais plazo, antes de fevereiro, viajo a la playa. Antes de junho eu vou sair, antes das férias eu vou viajar, passear. Tomara, né, que dê pra gente passear. Então essas são as construções em língua espanhola para delimitar tempo, certo? Desde hace, levar, o verbo levar conjugado, né? Nesse caso vai se conjugar dentro de e antes de. A partir da combinação das informações apresentadas, escreve frases, descrevendo ações rutinárias com as expressões temporales, que foi que a gente acabou de ver, né? Que hemos estudado. Então, eles colocaram aqui flechinhas. Eu coloquei outras flechinhas, mas vocês podem colocar do jeito de vocês, tá bom? O que já estava feito aí era desde hace, o que estava pronto, né? Desde hace 3 dias, montar em bici. Só que, claro, eu tenho que colocar aqui, conjugar esse verbo montar em bici. Não faz sentido colocar ele no infinitivo, terminando em ar, né? Então, eu tenho que conjugar. Eles já fizeram uma primeira frase. Desde hace 3 dias, no monto em bici.
Quer dizer, faz 3 dias que eu não ando de bicicleta, que eu não monto na minha bicicleta, né? Que eu não saio para andar de bicicleta. Olha os meus exemplos que eu coloquei. Podem colocar igual da professora, tentar fazer outros, tá? Se for colocar igual o meu, dá uma pausa e escreve. Desde hace el lunes estoy haciendo los deberes. Ou seja, desde segunda-feira que eu tô fazendo as minhas tarefas. Hace 5 dias estou charlando, sobrou um S aqui, ó. Estou charlando. Vamos a poner en el mismo color. Estou charlando. Charlando é conversando, tá? Vamos arrumar? Estou charlando. Agora sim. Com mis amigos por teléfono. Então, quer dizer, faz 5 dias que eu tô conversando com meus amigos pelo telefone, sem parar. E o outro exemplo que eu coloquei. Llevo 2 meses sem comer fora. Então, faz 2 meses que eu tô sem comer fora, só comer em minha casa. Estão vendo? Eu peguei o verbo que estava ali, coloquei o tempo e peguei o próximo verbo e conjuguei. Deixei bonitinho. Nesse caso, comer fora aqui, ó, não mudou. Ficou mesmo no infinitivo. Ir. Lembrem que infinitivo é um verbo que a gente não está conjugando. Terminado em ar, ir. A gente fala que é um verbo não pessoal, no personal. Vamos adiante? Agora vocês vão pegar o caderno de vocês e vão copiar a data, que já podemos treinar, acabamos de aprender, 23 de outubro de 2020, não sei que data que você está vendo a tua aula aí, mas modifique, se for outra data. E vocês vão copiar preposições para delimitar o tempo. Por quê? Porque o livro não trouxe todas, e vocês vão precisar delas para os exercícios, para as provas, para os trabalhos de revisão, para praticamente todo esse bimestre. Então, copiem essas preposições. Eu coloquei também exemplos dessas preposições, tá? Copiem bonitinho no caderno. Um quadro, né? Preposição, exemplo de uso. Se for necessário dar pausa mais de uma vez, porque eu estou subindo o quadro, deem pausa mais de uma vez. Então, olha só, o quadro praticamente é esse aqui. Eu coloquei a preposição a, de, desde, durante, en. Entre, essas eu não dei tradução, porque não precisa, porque elas são semelhantes à da língua portuguesa. Agora, hacia, se vocês chegarem bem pertinho, vocês vão ver que significa para ou perto. Também poderia significar em direção. Em direção. Hasta, até, são bem parecidas, mas têm significados diferentes. Para, por e sobre. Nós aprendemos também anteriormente que sobre pode significar lugar, está sobre a mesa. Mas nesse caso, indicando, é uma expressão para delimitar tempo, ela vai indicar mais ou menos no dia 12 sai o resultado da prova, lá pelo dia 12. Então, esse sobre el dia 12 tem outro sentido. Assim como as palavras da língua portuguesa que tem vários sentidos. Deem uma pausa, façam uma letra bem linda no caderno e vamos continuar a aula. Muito bem. Agora, essa página 105, vocês vão fazer tarefa de casa. Eu vou olhar na aula ao vivo com vocês na quarta-feira. Então, o que vocês vão fazer na número 1? Vão associar os meses com as fechas. Acabamos de ver o que são fechas. São datas. Quem falou data acertou. São datas especiais que nós temos durante todo o ano. Associa os meses com as fechas especiais que temos durante todo o ano. Então, quais são essas datas especiais que estão aí? Tem todos os meses, janeiro, fevereiro, então todos os meses. E do lado direito vocês vão ver que tem início da primavera, algumas coisas vão ter que buscar, né? Mês de las novias, mês de los niños, né? Primeiro mês del año, mês del carnaval. E assim vocês vão associando todos os meses. Tá bom? Depois a gente vai corrigir juntos. E a número 2, que vocês também vão fazer, é completar com os dados que faltam. Hoy es el día. Escrevam por extenso. Você tá vendo o dia 23? Então, hoy es el día 23. Que dia que você tá vendo? Podem até colocar o
o mês aqui por extenso também, né? De outubro. E o mês próximo, qual que é? El mês próximo é noviembre, tem que escrever certinho. Eu nasci el dia, escreve por extenso, dia 3. Que dia que você nasceu? Você vai escrever por extenso. Tem pouco espaço, né? Mas tem que fazer uma letra pequena. El dia 3 del mês de abril del año de... E aí o ano você vai colocar em número mesmo, tá bom? Em número mesmo. Eu cumpri tantos anos. Eu pondria 40. Coloquem por extenso, né? Eu pondria 40. Ustedes, 10, 11, 12, quantos anos vocês têm, né? Essa é a segunda atividade. Vamos ver a número 1, como é que é do platicar e praticar? Quantos anos tienes? Então, essa tarefinha é mega fácil, porque você vai perguntar para um amigo da sala, nem precisa, porque vocês sabem, né? E escrever o seu nome e a sua idade. Então, vocês vão começar por vocês. Eu tenho, quanto? 10, 11, 12 anos. E meu amigo tiene tantos anos. Meu amigo o quê? Minha amiga Ana Laura, meu amigo Arthur, minha amiga Esther. Vou escrever, tá? Tiene tantos anos. E aí, a número 2, também a tarefa, vai ficar como tarefa toda a página número 105, tá? A página toda, mas é uma tarefinha bem curtinha também, só a página 105, que é a tarefa. Vocês vão perguntar quando é o cumple de tus amigos. Aqui tem que perguntar, menos que vocês saibam. Veja que eu escrevi bem pequenininho ali o da Esther. Vou até ampliar aqui pra gente ver melhor, porque o quadradinho é bem pequeno, mas é para escrever por extenso, se for necessário. Coloca um tracinho e escreve embaixo, se for necessário. Então, você vai escrever o nome do seu amigo e o dia que ele faz aniversário, na coluna do mês, por extenso, tá? Pode escrever quantos amigos vocês quiserem. Apesar que só tem 5 espaços, podem ampliar e acho que cabe mais uns 2 ou 3 amigos, tá bom? Mas pelo menos os 5 completem, certo? E nós vamos corrigir na aula ao vivo. Abraços e beijos. Bons estudos para vocês!